Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Preparados para mais uma aula? A aula de hoje, gente, vai ser o estojo tipo Kipling. Desculpa, estojo sem pens, certo? Que é esse modelinho aqui. Vou falando um pouquinho do estojo para vocês, enquanto vocês vão entrando para a gente poder começar. A coleção, gente, já tá lá no site, já tem mais de 100 estampas nesse modelinho aqui, ó, certo? Que é o estojo sem pens. Que é esse modelinho aqui, ó. Que ele fica dessa forma. Já estão lá no site as estampas, são mais de 100 estampas bem legais. Enquanto vocês vão entrando, vou mostrando para vocês também outro modelinho, gente, que já entrou lá no site, que é a bolsa Daniele. A gente já tem faz um tempo, mas não tinha a coleção no site. E a gente colocou, acho que ontem. Vou mostrar qual é o modelo para vocês. É esse modelinho de mochila aqui, ó, que a gente chama de bolsa Daniele. Ele já entrou, gente, os recortes sublimados lá no site, ó. Nesse modelinho aqui tem dois tamanhos, o M e o G. O que diferencia os dois é o tamanho e também os itens que vão juntos. Ó, então essa aqui, gente, já tá lá no site também a coleção. A gente não vai ter aula dela porque a gente já tem, porém agora tem a coleção lá no site. Olha que graça que fica. Fica linda, né? Então essa aqui, ó, também está lá no site. Hoje a gente vai fazer a terceira aula da nossa maratona escolar. Que o primeiro dia fizemos o estojo duplo, que é esse modelinho aqui, ó, estojo duplo, que foi o primeiro dia que a gente fez na segunda-feira. A aula tá gravada. Ontem fizemos a lancheira, que ficou nesse modelinho aqui, certo? Ó, ficou nesse modelinho aqui a lancheira, que foi a nossa segunda aula. E hoje vai ser o estojo sem pens nesse modelinho aqui, que a coleção já está lá no site também. Ó, bem legal, né? Então é isso aí, gente. Já vamos começar para não demorar muito a nossa aula. Então, para quem quiser o recorte sublimado, só acessar lá o site que já tem uma coleção bem legal. Para quem quiser personalizado, dá para fazer também. Você pode pedir pelo site ou pelo nosso WhatsApp. Se for pelo site, você vai escolher a estampa e na descrição você vai colocar a personalização que você vai querer, certo? Então vamos lá. O que é que nós vamos precisar? Nós vamos precisar do nosso recorte sublimado, que hoje eu vou utilizar esse aqui de princesa. Olha que linda a estampa. Vamos precisar de forro, nesse caso eu vou utilizar o forro Bagum. Um pedaço de plástico cristal, elástico simples, ó, igual a esse aqui, nesse modelinho aqui. Zíper. E também vivo. Vivo é opcional, tá, gente? Eu gosto do acabamento com vivo, mas não precisa necessariamente utilizá-lo. Então, vamos lá começar. Deixa eu baixar aqui. Opa, quase que eu derrubo tudo. Quase. Aí. Acho que ficou legal. Beleza, então. Vamos começando. Deixa eu ver por onde a gente vai começar. Vamos começar, gente, colocando os nossos forros, certo? Então eu vou pegar minhas partes principais. Tenho duas partes principais. Uma é frente e a outra é o verso. Vou começar em uma das partes, gente, a gente pode colocar só o forro e tá tudo certo. Do outro lado, eu vou preferir colocar um bolsinho na minha aba. Então, vamos fazer diferente. Então esse aqui eu só vou colocar aplicar o meu forro aqui. Pode usar outro tipo de forro, pode usar um tricoline, o tecido que você gosta de utilizar.
acabei de começar, gente, tá? Acabei de começar. A gente só comecei a colocar o forro aqui, na nossa primeira parte. Então vou colocar o forro aqui de um lado e vou deixar ele separadinho. A gente vai preparar tudo para depois começar a montar, certo? Não é um estojo difícil, certo? Não é difícil, porém ele é bem técnico, principalmente na parte dos elásticos, que é essa parte de dentro aqui. Não é difícil, mas eu diria que é bem técnica essa partezinha aqui, ó, que vai os elásticos. Porque você tem que fazer bem bonitinho para ele encaixar legal. Vamos lá. Nós temos a outra parte aqui, ó, que seria a nossa parte da frente. Ó, aqui eu deveria ter cortado mais certinho. Eu vou ajustar aqui, porque eu sempre corto o meu forro maior. Porém, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar um bolso aqui nessa aba. Então, para colocar o bolso, a gente precisa aplicar primeiro no forro, certo? Porque senão depois marca a costura na frente. Então, vamos lá. Vou pegar aqui um pedaço de plástico cristal, deixa eu ver o tamanho que eu vou utilizar aqui e já falo para vocês. Eu vou utilizar aqui, ó, 17 centímetros de altura pela largura aqui. Então, 17 centímetros de altura pela largura que a gente vai utilizar o nosso plástico cristal. Vou colocar um zíper nele, vou aplicar um zíper. Apliquei o meu zíper, vou fazer uma viradinha aqui. Aí, agora eu vou aplicar aqui nessa parte, ó, que seria onde seria o meu forro. Sempre lembrando de deixar bem alinhadinho, certo? Ó, sempre lembrando de deixar bem alinhadinho. Aqui, gente, o que nós podemos fazer? Ou passar direto, eu já não gosto, porque não fica com um acabamento bem legal. Poderíamos virar, certo? Costurar por aqui e depois virar e passar uma outra costura. Nesse caso, eu vou utilizar o viés para aplicar. Como que vai ser isso aqui? Eu vou colocar o viés aqui para ele dar um acabamento aqui no meu zíper, certo? Nesse caso, dá para aplicar direto ou em duas fases. Primeiro você coloca o viés e depois aplica. Nesse aqui, eu vou colocar direto, certo? Eu vou deixar ele alinhadinho aqui, o mais alinhado possível. Vou encaixar o meu viés e vou aplicar. Aí. Pode fazer em duas fases também, tá, gente? Não tem problema. Principalmente pela questão do alinhamento. Então, se você cortar certinho o forro, o que vai acontecer? Vai ficar muito mais fácil para você alinhar essa parte, tá? Não vai sofrer ou deixar torto. Ficou dessa forma. O que nós vamos fazer aqui, ó? Ele ficou assim, ó, no meu forro. Vamos colocar o cursor. Vou colocar o meu cursor. Deixa eu virar um pouquinho mais aqui. Aí, melhor. Coloquei o cursor de um lado. Já vou começar apanhando do cursor.
Já tô perdendo feio pro cursor. É que eu não tô com alicatinho aqui, gente. É que não dá pra ver. Mas essa entradinha aqui, ó, o que que acontece? Às vezes ela tá muito justa, por isso que ele fica enroscando. Então, com o alicatinho, a gente só dá uma puxadinha nele para ele abrir um pouquinho mais, tá? Mas como eu tô sem aqui, então não vou conseguir abrir um pouquinho ele para mostrar para vocês. Ó. Eu fiz uma gambiarra ali, ó, e deu certo. Para abrir um pouquinho, ó, viu? Aí ele já passa certinho. Só eu colocar bem alinhadinho, né? Coloquei de um lado, alinhei, puxei. Agora sim, ó, ficou bonitinho. Aí, então ficou assim, ó. Certo? Agora sim, gente, a gente vai aplicar na nossa tampa, que é essa aqui, ó. Certo? Então vamos aplicar, ó, desse lado aqui. Vamos deixar alinhado. Tá vendo que eu deixei bem maior, gente? Mas vocês não vão deixar assim. Vocês vão fazer bonitinho, vão cortar certinho para não sobrar tudo isso de material. Qual a diferença entre a mochila G e a mochila G 2.0? O bolso. O bolso é diferente. O bolso e a mochila G 2.0 é 1 centímetro maior. Só, gente. Aí depois vai de gosto mesmo. Se você prefere o bolso da G ou o bolso da G 2.0. Certo? Então, vamos lá. Vamos deixar alinhado aqui, tá? Vamos ver se tá alinhadinho mesmo. Não, não tá não. Vocês vão alinhar tudo bonitinho. E vamos costurar. Vamos costurar essa aqui, gente, bem na ponta, tá? Pra gente não comprometer a nossa peça. Vamos só ver se esse meu alinhamento vai ficar alinhado mesmo. Ai, ficou quase. Deixa eu cortar por esse lado, vou cortar, refilar em volta e mostro para vocês como ficou. Então já temos, gente, pronto a nossa frente e o nosso verso. Ó. Ele ficou assim na frente, igual. E aqui, ó, dessa forma. Ele ficou quase alinhado. Vendo? Ficou assim com plástico cristal, que vai ser essa parte da frente aqui, ó. E aqui, ó, tá vendo? Eu deixei sem nada, que esse foi o meu protótipo. E aqui ele vai ficar dessa forma. Olha que graça, já muda o modelo. Vamos para o próximo passo, gente. Vamos colocar o forro nas outras partes. A gente só tem mais duas partes para colocar. Essa aqui, ó, que é a nossa parte do corpo do nosso estojo. Vou só aplicar, gente. Colocar aqui e passar uma costura em volta de tudo. Deixa eu deixar alinhadinho. Para quem quiser, gente, pode utilizar os prendedores, tá? Não tem problema. Não precisa necessariamente fazer dessa forma que eu estou fazendo. As aulas que eu faço aqui, gente, é para vocês terem uma base de como fazer, tá? Às vezes, na hora que você está fazendo, você fala, olha, acho que dessa forma é melhor. E vai ajustando ao que você faz, ao como você costura. Tá? Não precisa ser exatamente dessa forma. Às vezes você tem uma forma mais fácil de fazer, mais tranquila. Aqui é mais para você ter um norte.
Vou refilar aqui, ó, meu forro que ficou a mais. Quem tiver alguma dúvida pode ir perguntando. Se eu ver, eu respondo. Se eu não me engano, a Flávia tá aí também, ela pode ir auxiliando. Primeiro estamos colocando os forros nas nossas partes para a gente poder começar a montar. Ele não é um estojo difícil, porém ele é mais demorado e técnico de fazer. Feito isso, vou pegar minha outra parte também e colocar o forro aqui. Ui, vai chover de novo. Sim, gente, às 20 horas. Eu acho que eu entrei 10 minutos antes, tá? Mas pra quem tá entrando agora, fica tranquila que a gente acabou de começar e também vai ficar salvo. Qual a altura da mochila G? Mochila G, 40 centímetros de altura. Dá para colocar no carrinho também. E a mochila G 2.0 tem 41 centímetros. É 30 por 40. A outra tem 31 por 41. Essa é a diferença. Além dos bolsos, né? Então, ficou assim. Agora, gente, o que a gente vai fazer? Vamos montar a parte do corpo, ou a parte do meio. Vamos montar o corpo já. Vamos deixar prontinho e depois a gente vai para a parte mais técnica, certo? O que eu vou fazer? Vou pegar essa parte maior aqui, ó, do seu recorte sublimado e vamos aplicar o zíper. Aqui, ó. Vamos aplicar o zíper nessa parte toda aqui, ó. Ela é bem grande, que é a parte que faz a volta no nosso estojo. Colocou lá no começo, vamos aplicar aqui em tudo. Deixa eu aumentar o meu ponto. Vai que, né? Eu geralmente, gente, eu gosto, quando eu tô fazendo uma peça pra mim, eu utilizo um ponto bem pequeno. Porque eu gosto do ponto pequeno. Só é ruim se a gente precisar desmanchar. Mas, vamos lá. Então, apliquei o zíper aqui. O que eu vou fazer? Vou rebater aqui, ó. Fazer o pesponto. Certo? Isso aí. Já fizemos, ó, o pesponto em toda essa parte. O que nós vamos fazer agora? Colocar o cursor. O cursor, gente, eu gosto de colocar quando é muito extenso assim, o meio, eu coloco um cursor para cada lado, para não ficar preso somente a uma abertura. Então vou colocar o meu cursor aqui, ó, um para cada lado. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo essa abertura aqui, ó? Não dá para ver muito bem, mas ela tá bem justa. Por isso que fica um pouquinho difícil. Eu não tenho um alicatinho aqui, mas eu vou utilizar isso aqui, ó. Para quê? Só para abrir um pouco mais essa abertura aqui, certo? Ó, agora tá uniforme, então, ó, já entra aqui, ó, bem mais tranquilo, tá? Caso você tenha alguma dificuldade para colocar, às vezes pode ser isso, ó. Já entrou de primeira.
só por causa do espaçamento ali na lateralzinha do nosso cursor. Pode ser que venha assim, pode ser que não, varia muito, tá? Mas é só abrir um pouquinho e tá tudo certo. Que não vai estragar, tá? Também não vai deixar muito aberto. É só o suficiente. Às vezes a gente pega alguns zíperes que eles são mais grossinhos. Ó, pronto. Ficou assim. Deixa eu... Alguém falou alguma coisa aqui? A estrutura, gente, pode até colocar. Daria para colocar um EVA por dentro, se você quiser deixar ele muito firme, tá? O estojo muito firme. O recorte sublimado ele já é estruturado. Aí mais o forro, ele já fica com uma estrutura legal. Mas caso você queira ele bem firme, né, nessa lateral aqui, você pode utilizar um EVA, tá? Eu não sei se eu acho necessário, mas para quem quiser deixar ele bem firme, dá para colocar assim. Aí no caso, antes de colocar o forro, a gente coloca um EVA por dentro. Feito, gente. Agora nós vamos pegar essa partezinha menorzinha aqui, ó, que tem 11 por 9, certo? Ela tem 11 por 9. Nós vamos utilizar aqui, ó, a parte que tem o 9 centímetros, certo? E vamos encaixar aqui, ó. Encaixar não, costurar. Ela vai ficar assim. Lembrando que nós temos que deixar muito bem alinhado nessa parte do zíper. Essa parte do zíper tem que ficar bem alinhadinha. Aqui, gente, a gente pode colocar um viés para dar um acabamento nessa costura também. Ó, nessa partezinha, gente, a gente tem que deixar o zíper bem alinhadinho, tá? Porque a gente vai utilizar essa parte de cima. Então, precisamos que esteja bem alinhado o zíper com essa outra parte. Feito isso, vamos cortar essa rebarba aqui e vamos pespontar nessa parte por dentro. Já saímos de uma, já vamos para o outro lado também. Ficou assim. O que nós vamos fazer agora? Já vamos fazer as marcações. Vamos fazer a marcação. Então, ó, sim, vai ficar salva, gente. Vamos dobrar ao meio, certo? Achar aqui, ó, as costuras para a gente fazer as marcações. Então, fechou aqui, vai fazer um pique. E vamos fazer isso dos dois lados. Do outro lado aqui, da mesma forma. Cuidado com esse pique do zíper, não façam muito grande para não comprometer a nossa peça. Feito isso, dobra do outro lado e vamos fazer as marcações. Vamos precisar dos 4 lados, que estejam nos 4 lados, para facilitar na hora da gente fechar. E a gente vê se está batendo tudo certinho. Alguém perguntou se dá para fazer na doméstica, é isso? Dá para costurar na doméstica também. A gente só indica uma agulha número 16. Certo? Agora aqui, gente, para quem vai fazer sem o vivo, é isso. Certo? Primeiro, tá pronto, quase. Caso você vá utilizar o vivo, então a gente vai trocar o calcador aqui
e colocar o vivo. Sumiu minha chave daqui. Que legal. Não tem jeito, a gente dá uma improvisada aqui, sem a chave mesmo. Não vai rolar. Deixa eu pegar minha chave, senão eu vou estragar minha tesourinha aqui. E agora? Eu tô quase preso aqui. Deixa eu pegar minha chave, que sumiu daqui da minha máquina, para variar. Achei aqui. Voltando. Pronto, minha pequena chave eu já achei. Vamos trocar o calcador aqui. Eu vou utilizar minha tesourinha. Quase que eu entorto minha tesourinha, que eu deixo bem apertado. Aí. E vou colocar o meu calcador aqui de vivo. Pronto. Agora vamos lá para o vivo. Sempre, gente, eu sempre coloco o vivo primeiro no meu corpo. Não gosto de trabalhar com o vivo na tampa, nos espelhos. Então sempre começo por aqui. Piquezinho aqui, ó, dessa parte de baixo. Vou encaixar o meu vivo. Vou dar um espaço e costurar. Sempre quando eu passo o vivo, eu aumento o ponto, deixo o ponto no máximo, se possível, porque fica melhor, na minha humilde opinião. Qual peça eu estou fazendo? Eu estou fazendo um estojo sem pence, que é esse... Opa, quase derrubei. Esse modelinho aqui, ó, de estojo. Esse modelinho aqui. Lembrando que a coleção dele já está lá no nosso site dos recortes sublimados. www.costurandocohenrique.com.br. Então lá você já consegue ver a coleção do estojo sem pence. Já pode fazer o seu pedido. Aproveita e não deixa para a última hora, gente. Porque nós temos o prazo de produção. Finalizando ali, gente, a gente vai colocar um acabamento ali nessa parte do vivo. Eu vou utilizar um viés, não é o ideal, mas dá para utilizar também. E como está na mesma cor, eu já aproveito a leva. Por que eu não gosto de usar o viés mesmo? Eu não lembro. Ah, tá, porque ele é muito mole. Por isso que eu não gosto de utilizar o viés nesse acabamento aqui. Porque não acho um ideal, mas dá para usar também. Vou queimar o meu viés aqui. Então, ó, ficou dessa forma. Vou colocar do outro lado também o vivo igualzinho. Lembrando que nessa parte aqui do zíper, cuidado com o vivo. Por quê? Para ele não engruvinhar. Se ele engruvinhar, gente, ele dá diferença na peça, tá? Pouca diferença, mas dá. Então, cuidado para quando colocar o vivo na parte do zíper, para ele não engruvinhar. Tem que ficar retinho, tudo certinho, porque se ele engruvinhar, vai dar diferença na hora do fechamento, tá? Sabe quando você faz uma peça, ele bate certinho de um lado e do outro ele dá trabalho? Se a gente deixar engruvinhar aqui, ele vai acontecer isso. Então nessa parte pode ir colocando com calma, não precisa colocar rápido. Se você apertar demais aí o pedal, ele vai engruvinhar provavelmente. Então vamos com calma nessa parte. Vou finalizar aqui, ó,
nessa partezinha. Vou finalizar também com o viés, porque eu sou teimoso. Geralmente eu utilizo o bagum, mas eu não tenho bagum rosa e eu não queria usar um bagum branco ou preto, que são os únicos que eu tenho aqui. Então vou utilizar esse. Aí, o meio do nosso estojo já está pronto, gente. Já está pronto. Vamos deixar ele de ladinho aqui, certo? Vamos deixar ele de ladinho e não vamos montar agora. Por quê? Vamos montar a outra parte. Será que eu poderia montar ele já, né? Deixa eu pensar. Gente, dá pra montar ele já. Eu posso montar ele e fazer a outra parte depois, que não tem problema. Que a outra parte eu encaixo depois, verdade. Já que tá com o nosso pezinho de vivo, eu já vou fechar ele, certo? Um detalhe bem importante agora, gente. Tomem cuidado com a questão da tampa. Por quê? Para que vocês não deixem de ponta cabeça. Se ficar de ponta cabeça, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer se ficar de ponta cabeça? Ele vai abrir para o lado errado, tá? Ele vai abrir para o lado errado. Em vez de abrir desse lado, ele abriria tipo assim, ó, tá? Ao contrário. Nossa, derrubei tudo. E não é legal. Então, só deixa eu lembrar aqui certinho que eu me confundo também. Eu fui fechar um e fechei ao contrário. Por isso que eu tô falando que tem que prestar um pouco mais de atenção na hora de fechar esse. Até eu me perdi aqui agora. Deixa eu fechar aqui de novo. Eu vou desvirar, certo? Porque esse seria, ó. Então ele tem que ficar assim, ó. Certo? Se ele tem que ficar assim, então para esse lado. Perfeito. Isso. Então essa é a forma certa de colocar, tá? Cuidado, gente, para não deixar de ponta cabeça, ok? Porque da outra vez eu coloquei ao contrário. Em vez de colocar assim, eu coloquei assim. Ele vai bater. Só a abertura que vai ficar diferente, certo? Oi, gente, em relação ao WhatsApp, quando tem promoção igual agora, nós ficamos muito cheios de mensagem, então demora um pouquinho mesmo, porque a gente pede um pouquinho de paciência, porque caso fique mandando várias mensagens durante o dia, a mensagem vai subindo. O que acontece? A gente sempre vai de baixo para cima, então demora mais para chegar, certo? Como está com promoção essa semana, então o WhatsApp tá lotado. Até me perdi aqui agora, gente. Vamos lá. Antes de fechar, vamos fazer as marcações, certo? Vou dobrar ao meio e fazer os piques. Aqui, ó, dos 4 lados. Essas marcações que vão ajudar a gente a não deixar a nossa peça torta, certo? O pior é que eu tô pensando nesse lado aqui ainda, viu? Eu fiz esse estojo 2 vezes. Ó, deixa eu pensar aqui. Se ele está aqui. Tá. Não lembro o lado. Deixa eu desvirar esse aqui e passar exatamente, gente, o lado para vocês, tá? Porque até eu tô perdido nesse lado. Aí, então se ele é assim... Ah, olha, eu já ia colocar do lado ao contrário. Ó, ia mesmo. Ia colocar do lado ao contrário. Então vamos lá, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Nesse caso aqui, ó, esse estojo tá na mesma posição, certo? Eu iria colocar dessa forma assim. Porém, ele ia ficar de ponta cabeça. Então ele tem que ser assim nesse caso, tá?
Se eu for começar por esse lado, que eu sempre gosto de começar por esse lado, vai fazer dessa forma, do lado dessa partezinha menor, certo? Vamos começar por essa partezinha menor, parte de baixo assim, ó, pra cá, ok? Então, se a parte menor tiver pra cá, pro lado direito, vamos utilizar, ó, de frente pra mim e vai ficar certo. É isso aí. É isso aí, gente. Olha, me perdi legal aqui. Então é isso aí, gente. Essa partezinha pequena pro lado direito, certo? Pro meu lado direito, ok? E essa partezinha aqui, ó, de pé, pra ficar certinho. Aí vai dar certo. Então vamos levar pra máquina aqui. Se não der certo, eu já falo já pra vocês. A gente descobre na hora se vai dar certo ou não. Vamos costurar aqui. Sempre eu começo costurando e já vejo se vai bater o piquezinho. Vai bater ali, então tá tudo certo. Aqui na voltinha, sempre costuro um pouquinho e paro. A gente sempre vai ficar de olho no pique, se tá batendo. Tá batendo tudo bonitinho. Bateu o primeiro, a gente vai, ó, ver o segundo como que tá. Se vai bater também. E é isso aí. E vamos costurando. Aqui eu vou, olha. Fui fazer um retrocesso e adivinha? Quebrou a minha agulha. Parabéns. Então vamos trocar a agulha. Eu fui fazer um retrocesso ali, gente. Em cima do zíper e com o vivo. Né? Não foi muito esperto da minha parte. Não foi muito esperto da minha parte, certo? Então o que que aconteceu? Quebrou a minha agulha. E a gente vai trocar aqui. Eu nunca lembro o lado da... Ai, quebrou a minha agulha. Já trocamos aqui. Só vou repassar. Repassar aqui. Ai, então... Eu só não sei onde foi o resto do meu... O resto do meu... Achei. Só não sei onde foi parar o resto do meu... Da minha agulha, mas tá bom. Vamos passando aqui. Só confirmando aqui, ó. Tá batendo tudo bonitinho. É isso que a gente quer. Vai fechar tudo bonitinho. E dá até gosto. Pronto. Vamos ver se dá certo, gente. Se eu coloquei do lado certo. Eu vou desvirar isso aqui que eu preciso confirmar na hora. Isso, essa é a terceira peça. É, gente. Então tava certo, ó. Tá vendo, ó? Ele vai ficar assim. Olha que graça que já tá ficando. Então tá certo, ó. Quando a gente abrir, ó, certo? Vai abrir pro lado certo. Então daquela forma que eu fiz, tá correto. Tá? Porque se colocasse ao contrário, ele ia ficar de ponta cabeça. Então ele vai abrir assim, ó. Olha que graça que já tá ficando. Então vai ficar top. Agora sim vamos fechar o outro lado. Fechou tudo bonitinho. Ó, as voltinhas também. Ficou perfeitinho, gente. Pra quem quiser pode colocar os prendedores também, tá? Não tem problema.
Então vamos desvirar ele aqui novamente para a gente poder terminar essa parte, né? Aí tem a parte de dentro, que aí é outra coisa. Pronto. Deixa eu refilar aqui só minhas pontinhas que ficaram a mais, que eu tenho pavor delas. Aí. Então agora o lado vocês já sabem o que vai dar certo. Pronto. Agora vamos fechar esse lado aqui, ó. Então esse aqui não vai precisar quebrar muito a cabeça, porque desse lado já está certo. Então só vamos fazer as marcações, que eu não fiz. A alça, gente, não vou colocar alça, tá? Nesse modelinho. Eu particularmente não gosto da alça nesse modelo de estojo. Tem pessoas que colocam alça nessa parte de trás. Vou mostrar aqui para vocês. Nessa parte de trás eu optei por não colocar a alcinha. Por quê? Geralmente colocam nessa parte aqui para carregar assim, ó, como se fosse uma mochilinha. Mas sei lá, é questão de gosto mesmo, por isso que eu não coloquei, mas dá para colocar. Caso vocês coloquem, gente, vocês iriam colocar nessa partezinha aqui, as alças. Então, vamos fechar aqui, ó. Já fiz os piques dos 4 lados. Não, essa não é térmica, gente. Essa é um estojo. Estojo sem pens. Alguém me perguntou, ou não sei se alguém já perguntou, média de valor. Como todo mundo... Sempre alguém pergunta média de valor. Dessa vez eu fiz um cálculo aproximado. Gente, isso eu, tá? Não sei vocês. Mas eu não sentaria na máquina para fazer um estojo desse cobrando menos de R$70, tá? Então, para vocês terem uma base aí, não adianta sentar numa máquina para fazer esse estojo cobrando menos de R$70. Então, é de 70 para cima, gente. Por que, Henrique? Vai muito material? Não, gente, não vai muito material. Mas, às vezes, além do material, gente, o que importa muito também é o nosso tempo, certo? Esse é um estojo que não é tão rápido de fazer, ele já é mais técnico, então não adianta sentar na máquina para fazer um estojo desse e cobrar menos de R$70, tá? É de 70 para cima, no mínimo do mínimo, gente, tá? Eu calculei por cima de custo desse estojo para vocês fazerem, tá? Calculando um preço razoável, tá? Dos valores de aviamentos. Então vocês vão gastar aí cerca de R$37 de custo base, tá? O que é custo base? Material, certo? Então R$37, aí depois tem o tempo de vocês, tem a energia, então mínimo, gente, mínimo R$70, gente. Não me façam um estojo desse e me cobrem R$50, tá? Então é isso aí, gente. Mínimo R$70 um estojo desse, hein, gente? Por favor, porque senão vocês vão pagar para trabalhar. Esse é o tipo de estojo que não é para qualquer pessoa, gente. Sabe aqueles produtos que não é para qualquer pessoa? Esse é o estojo, tá? Por quê? Ele sim tem que ser cobrado mais caro, porque ele é muito técnico de fazer, ele é demoradinho e vai material, certo? Molde não, gente, eu só vendo os recortes sublimados, tá? Molde mesmo eu não vendo. Então, basicamente, gente, o nosso estojo está quase pronto. O que nós vamos fazer agora? A parte interna dele. E a parte mais fácil do nosso estojo? Não, gente, não é a parte mais fácil, não é difícil, mas é técnico. Vamos lá, no recorte sublimado, a gente fez uma vantagem aí, tá vendo? As marcações da parte do elástico, gente. Essa partezinha aqui é enjoadinha de fazer. Não vou mentir para vocês, é super enjoadinho. Porém, a gente já deixou aqui, ó, alinhado e com as medidas certinhas pro elástico. E vai, fica mais fácil, já ajudou
50% do processo. Porque fazer a marcação de tudo isso aí demora um pouquinho, demora muito mais. Eu sei que o primeiro que eu fui fazer eu demorei uma vida para marcar. E ainda são 4 partes, então aí a gente já ajudou colocando as marcações. Facilita bastante, porque para quem faz isso aí sem essas marcações, para fazer essas marcações, gente, perde um bom tempinho, viu? Então a gente facilitou já colocando as marcações. Qual a medida do elástico, gente? Isso aí vocês vão ter que medir por aí, tá? Aqui, ó, esse aqui eu deixei mais justo. Vocês podem ver que esse aqui, ó, na canetinha beleza, prendeu bem. Mas no lápis, ó, ele já não ficou tão preso. Então a gente tem que deixar numa medida que vai pegar legal uma canetinha e um lápis também. Então é melhor deixar mais justo, até por ser um elástico, e ele vai lacear, do que deixar mais frouxo, ok? Então vocês vão precisar ver aí de acordo com o que vocês vão colocar também. Eu diria que não é tão padrão assim, ok? Então, mas vamos lá. Tem as medidinhas aqui, ó, as marcações. Eu vou pegar o meu elástico, vou começar por essa pontinha aqui. Vou deixar meu ponto bem pequeno, ó. E retrocesso, gente. Deixo um espacinho aí em cima da marcação, certo? E faço aquele retrocesso. E vamos fazer isso em tudo, gente. Eu não tô deixando muito espaço de elástico, tá? Porque eu achei que o primeiro que eu fiz ficou um pouco frouxo. Então aí eu deixei ele menor, tá? Ele menorzinho. Então você vai utilizar aí mais ou menos 1,2 centímetros de elástico em cada partezinha dessa, certo? Isso aí, gente, eu já diria que não tem nem como marcar. Você vai fazer mais ou menos uma média aí. Se você for marcar um por um, vai demorar bastante. Então, achem uma medida meio que padrão para vocês irem colocando. Não deixem reto, tá, gente? Tem que ter uma saliência, porque senão ele vai ficar torto depois. Então tem que ter aí pelo menos um pouquinho de elástico a mais, tá? Não pode deixar reto também. Se deixar reto, vai ficar ruim. Aí. Então podem ver, gente, como já estava... Como já estava marcado, foi rápido, que eu não precisei marcar. Então foi relativamente rápido. Já tudo bonitinho, ó. Ficou mais ou menos tudo padrãozinho, certo? E a gente vai precisar fazer isso nas 4 partes que nós temos. São 4 partes iguais a essa, ó. Porém, eu já deixei adiantado, gente, para não ficar muito extenso, certo? Então, sempre é de parzinho. Depois, o que nós vamos fazer? As 2 partes que a gente fez, vamos unir uma com a outra. Elas vão ficar assim, ó. É para elas baterem, tá, gente? Ó, um com o outro, ó, é para estar certinho. E vamos passar aquela costurinha aí de segurança. E depois vamos passar um viés em volta. Deixa eu aumentar o meu ponto aqui. O final dele, gente, para encaixar ali, eu achei uma forma diferente do que o tradicional, tá? De encaixar ali. Eu já vi gente encaixando com um botão para retirar depois. Eu achei bem interessante também, mas eu preferi não fazer. Vai ficar assim, ó. E a gente vai passar um viés em volta de tudo. Sim, vai ficar gravado, tá, gente? Aqui no Instagram. E depois eu preciso pegar um dia para jogar tudo no YouTube. Tem umas 6 aulas para colocar lá no YouTube e confesso que não tá dando tempo. Mas vou pegar um dia só para fazer isso e colocar tudo lá
que fica muito mais fácil para vocês encontrarem depois. E para mim também. As medidas, gente, geralmente eu não passo medidas nas aulas, porque eu faço as aulas de acordo com o meu modelo que eu faço aqui dos recortes sublimados. Por isso que eu não passo as medidas, que já vão nos recortes, certo? Então vamos passar, ó, o viés em tudo. O valor desse estojo para a gente fazer, ó. Sabia que alguém ia perguntar. Gente, mínimo R$70 para vocês cobrarem aí. Por menos do que isso não adianta nem sentar na máquina. Já tô avisando que se você sentar na máquina para fazer um estojo desse aí e me cobrar menos de R$70, você vai estar perdendo seu tempo, vai estar trabalhando no 0800. Então, mínimo, tá, gente? R$70. Se você sentar numa máquina dessa e fazer um estojo desse por menos do que R$70, não compensa, tá? Porque você vai passar, ó, entre cortar, preparar tudo, eu falo fácil que você vai passar pelo menos aí 2 horas para fazer um estojo desse. Entre preparação e tudo, 2 a 3 horas para você fazer um estojo desse, gente. Então, para você vender por R$70, negativo, tá? Então, fácil aí de 70 a R$110 tranquilamente, tá? Não fiquem com medo de cobrar, valorizem o seu trabalho e o seu tempo, porque esse modelo demanda tempo, gente. Então, você vai cobrar mais pelo seu tempo do que pelo material de fato. Não esqueçam disso, que o seu tempo, gente, vale também. Não é só o material. Calculem o tempo de vocês. E esse aqui, com certeza, é um tempo caro, porque demanda técnica para fazer esse estojo. Tá chovendo de novo. Tomara que não caia minha internet. E dê para terminar. Aí, ó, vai ficar assim, gente. Olha só. Tá vendo, ó? O outro eu já tinha adiantado, tá? Já tinha adiantado. Aí agora a gente vai pegar a última parte do nosso... para fazer essa partezinha aqui, ó, do meio. Tá vendo, ó? Que vai fazer isso aqui. O que a gente vai fazer? Vai pegar essa partezinha que já tem junto com o recorte, certo? Você tem sacola de colocar nas costas, seria a mochila? A gente tem também. A mochila, lá no nosso site a gente tem um recorte sublimado. Que eu não lembro, acho que é amanhã que eu vou fazer a aula da mochila. Não lembro agora qual que ser amanhã, o estojo triplo ou a mochila. Mas eu acho que é a mochila. E amanhã vai ser mais cedo, tá? Ó. O meu não veio marcação. Olha, gente, acho que em todos é pra tá. Se for um mais escuro, gente, talvez esteja bem fraquinho, tá? Mas a gente sempre manda. Nos novos, se você pediu anterior à live shop desse mês, pode ser que não tenha mesmo. Os anteriores realmente não tinham. Deixa eu ver, alguém perguntou mais alguma coisa. Aí. Então agora, gente, a gente vai usar esse pedacinho aqui, certo? Só deixar... Esse pedacinho aqui, a parte maior é que a gente vai dobrar no meio e costurar aqui, certo? É isso mesmo? É. Fiz uma vez só. Aí, é isso aí mesmo. Vamos costurar aqui, ó, fechar ele inteirinho. Ele vai ficar assim. O que a gente vai fazer? Vamos desvirar ele. Aqui, ó, para desvirar, gente... É isso aí mesmo. Para desvirar ele, gente, se vocês tiverem um secador, por ele ser um sublimado e ter ficado pequeno, ajuda bastante, certo? Então vamos desvirar aqui. O secador vai ajudar, gente, aqui, por quê? Para ele não amassar muito, porque ele vai ficar muito mais maleável para a gente desvirar. Eu não gosto de desvirar peças pequenas no sublimado. Por quê? Pode ser que ele marque. Então, se a gente tiver o secador, a gente vai evitar bastante isso, certo?
Feito isso, gente, o que nós vamos fazer? Vamos passar um pesponto aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele vai ficar assim, vamos passar um pesponto dos dois lados. O recorte sublimado desse, atualmente, hoje é dia 28 de dezembro de 2022. Atualmente, o recorte sublimado dele é R$17, certo? Eu estou falando atualmente, porque às vezes esse vídeo vai ficar aí 2, 3 anos e o preço mude. Tá? Então, atualmente, ele é esse valor. Caso você esteja vendo depois de muito tempo, pode ser que ele tenha alguma alteração. Ó, gente, então vai ficar assim, ó. Tá vendo, ó? Já com o pesponto aqui, tudo bonitinho. Certo? O que nós vamos fazer agora? Deixa eu lembrar aqui que nem eu lembro direito. Ah, tá, agora eu lembrei. Nós vamos fazer o seguinte. Tem duas formas de fazer isso aqui, gente. Tá? Nós vamos aplicar nessas duas partes. Ó. Nessas duas partes. Eles vão ficar por cima. E eles vão ficar exatamente assim, ó. Tá? Por cima. Temos duas formas de fazer isso, gente. A gente pode aplicar um viés aqui, certo? Aplicar um viés. Ou simplesmente a gente pode dobrar aqui, ó. Que ele ainda vai ficar com um acabamento aqui, ó. Ok? Para não precisar colocar o viés. No outro, eu fiz com viés, ó. Quase não dá para ver aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz com viés. Mas aí vai de vocês aí qual tipo de acabamento que vocês vão querer utilizar. Tem gente que coloca por dentro. Vai colocar aqui por dentro, depois dobra e passa a costura. Também dá certo. Eu posso fazer isso também, né? Vou inventar e desmanchar a costura. Então lá, dá para vocês colocarem o viés, passar aqui, dá para vocês só dobrarem e costurarem aqui por cima, certo? Talvez não fique tão legal. Ou pode colocar aqui por dentro também. Vamos tentar? Então vamos tentar. Vou desmanchar a costurinha aqui. Então isso aqui, ó, quem for fazer por dentro vai fazer antes, né? Ainda bem que eu não utilizei uma costura muito grande. Então a gente vai fazer na hora aqui mesmo, tá? Já fez desse jeito, Henrique? Não, não fiz desse jeito, tá? No outro eu fiz diferente. Mas aqui a gente vai tentar dessa forma, pra ver como fica. Se der ruim eu já falo pra vocês já. Aí vocês não fazem assim. O único detalhe que eu já vi aqui, ó, é que ele vai ficar mais grosso se fizer dessa forma, tá? Em vez de colocar o viés. Já vi aqui que ele já ficou mais grosso. Então já vou passar com bastante cuidado. Ó. Principalmente aqui no final, ó. Já quebrei uma agulha fazendo esse estojo, ó. Ficou assim, ó. Tá vendo? Dessa forma. Esse é o viés Boneon, tá? Pra falar a verdade, nas curvas aqui, eu não sou muito fã do Boneon, não. Eu acho que ele não fica 100%. Depende, se a curva for muito pequena, tá? Eu prefiro utilizar aquele de algodão. Mas se a curva é um pouquinho maior, até que fica bom. Mas, sabe, né? Vamos lá, gente. Então, como eu fiz daquela forma, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou entrar aqui por dentro, certo? Entrar aqui por dentro, ó. Aí. Lembrando de deixar alinhado. Então, vou entrar aqui por dentro e fazer aquela volta, ok? Acho que ficou meio confuso, né? Eu poderia ter feito de uma forma só e facilitado para vocês. Mas não quis inventar logo agora, mas já foi. Então, vai ficar dessa forma aqui e vamos levar para a máquina. Eu quis inventar justo agora, que não era hora de inventar, né? Mas tá bom. Deixa eu ver se está alinhado, senão eu vou deixar meu estojo torto. Aí eu vou ficar com um toque depois. Ó, para quem quiser, gente, também, vamos lá. Dá para colocar uma vez aqui, o diferencial vai ser o quê? Vai ficar com mais costura. Ó,
Vocês fixam ele aqui, certo? Depois vem de novo e passa um pesponto aqui, certo? Dá para fazer também. Eu diria que não é um ideal, porque ficou grosso. Então, gente, seria legal mesmo utilizar o viés, tá? Para não ficar tão grosso. Mas já estou testando aqui para vocês e dando um parecer de como fica. Então ficou assim, ó. Aí depois essa abinha aqui, gente, a gente só vai costurar nessa outra parte aqui. Deixa eu ver o lado certinho. Aí, é isso mesmo. Aqui, gente, o que que dá para fazer? Aqui a gente já poderia passar o viés em volta de tudo, tá? Não precisa ser depois. A gente passa o viés em volta de tudo primeiro, aí depois vem com essa partezinha aqui, ó. Nós vamos marcar o meio. Aqui, ó, tem um lápis aqui, ó. Vamos marcar o meio aqui, ó. Vai com esse lápis mesmo, vamos marcar o meio aqui, ó. E depois vamos fixá-lo nessa partezinha aqui, ó, de trás, tá vendo, ó? Deixa eu mostrar melhor pra vocês, por esse aqui, ó. Ó, ele desvirado, ó, eu fixei ali no meio, tá vendo, ó? Nessa partezinha aqui, ó, entre essa partezinha, ó. E ele ficou assim. Então, essa partezinha aqui, ó, na parte de cima da aba, onde tem o zíper, que a gente vai fixá-lo. Deixa eu abrir ele para ficar mais fácil. Não, na verdade, tanto faz. Vou pegar aqui, certo? Vai ficar mais fácil eu abrir. Aí. Fica mais fácil se eu abrir. Então eu tenho que fixar, ó, nessa partezinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu abri, ó, nessa partezinha aqui, ó, por trás, bem na parte do onde vai o vivo. Então ele vai ficar bem dessa forma. Vou ajustar ali, ó, vou colocar bem na parte do vivo. Aqui, gente, a gente pode passar só uma costura por cima, ó, deixando bem alinhadinho ali. Aí, e levar para a máquina. Não precisa nem do calcador de vivo aqui nessa parte, tá, gente? Se tiver um calcador de... como que chama mesmo? De zíper, melhor ainda. Faz um retrocesso aqui para ele não soltar. Faz devagarzinho, tá, gente? Não precisa ter pressa, porque fica mais grosso. Aí. E tá fixado. Basicamente, gente, o nosso estojo tá pronto. Se vocês tiverem alguma adaptação na hora de colocar isso aqui, podem fazer, não tem problema. A gente só dá um norte aqui para vocês poderem fazer, certo? Valor de venda, gente. Pelo menos R$70, gente. Para vocês fazerem, para vocês venderem. Se vocês forem fazer esse estojo aqui e cobrar menos de R$70, nem compensa, nem senta na máquina. Não precisa nem perder o tempo fazendo, porque não compensa. O custo para vocês fazerem aproximado, tá, gente? Não estou falando que é um custo fixo. Aproximadamente R$37. Então, só de custo R$37, custo base, tá? R$37 não compensa vocês sentarem na máquina por 70, tá bom? Porque, ó, demorou o quê? Uma horinha para mim fazer, mas eu já tinha deixado adiantado. Então vocês vão demorar 2 horas, 2 horas e meia fácil, gente. Certo? Mínimo R$70. Mas ele fica lindo, gente. Isso eu não tenho dúvida. Fica lindo. Mas tem todo o seu processo. Certo? Ó, ele ficou assim, ó. Olha que graça. Fica lindo, gente. Isso não tem a dúvida. Então ele vale no mínimo R$70 tranquilo. Sim, dá pra colocar uma alça, ó. Aqui, ó, gostam de colocar uma alça nessa partezinha aqui, ó. Você poderia encaixar a alça aqui e ele levaria assim. Eu já não sou muito fã de levar dessa forma, certo? E ele ficou assim, ó, tá vendo, ó? Aí, no caso, vocês vão fazer os acabamentos tudo bonitinho para ficar perfeito, mas olha só, fica uma graça, gente. Deixa eu pegar os lápis aqui que tava no outro, só para mostrar para vocês. Opa, quase derrubei tudo. Ó, deixa eu colocar aqui para vocês verem.
O espaço ficou bom, tá segurando bem. Testem isso com os lápis. Testou um, fez um. Vocês viram que ficou meio frouxo, gente? Aperta mais no próximo, certo? Façam esse teste antes de fazer em tudo, tá? No primeiro que eu fiz meio no olho, então não ficou legal. No segundo, que seria esse aqui, eu já deixei mais justo, ó. Já ficou melhor. Aí para ele não ter perigo de cair, esse tipo de coisa. Então tem que ficar bem certinho. Aí no caso tem canetinha, tem tudo aqui. Dá para colocar bastante coisa. Eu estou colocando de ponta cabeça. Mas vou colocar aqui só para vocês terem uma noção de como fica. Mas fica bem legal, cabe bastante coisa. Cabe todos os lápis, cabe tesoura, cola nessa outra parte. Fica lindo, gente, fica bem legal. É assim, eu diria que é um estojo diferenciado, para falar a verdade para vocês, tá? É diferente de todos os que a gente já fez por aqui. Deixa eu encaixar aqui, gente, só para vocês verem como fica aí já com as coisas, ó. Igual aqui, ó. Acabei de pegar duas canetinhas de marcas diferentes. Uma é mais grossinha, a outra é mais fina. Então, tem isso também. A gente faz pelo mais fino, que no mais espesso, com a espessura maior, ele vai funcionar também, tá? Eu não vou colocar todos, mas só para vocês verem, ó. Então ele vai ficar assim, ó. Dessa forma, tá? Olha que graça que vai ficar. E aqui ainda tem muito espaço. Dá para colocar um bolsinho aqui, se vocês quiserem também. Ó, na frente eu coloquei com o plástico cristal um outro bolsinho. Mas fica show de bola, gente. Fica lindo. É um estojo diferenciado, tá? Fica bem diferenciado, fica muito lindo, gente. Então, esse foi o resultado aí da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha explicado de uma forma que vocês consigam entender e vocês vão conseguir fazer na casa de vocês também com esse recorte sublimado que você encontra lá no nosso site. Mas olha só, gente, uma graça, né? E é isso aí, gente. Essa foi a nossa terceira aula da nossa maratona, o estojo sem pens. A aula de ontem foi a lancheira, que está salva também no nosso Instagram, tá? Lancheira infantil. Olha só que graça, fizemos ontem também. E a nossa primeira aula foi o estojo duplo, que também tá lá. Todos esses itens, gente, tem lá no site já, tá disponível para compra os recortes sublimados. E eu não podia deixar de falar novamente da bolsa Daniele, que já entrou lá no site, tá? A gente já tem aula porque é uma bolsa antiga, mas agora tem lá no site o recorte sublimado, ó. Bolsa Daniele, tem várias estampas lá, são 60 estampas, mas olha que linda que fica, gente, esse modelinho. Uma graça, né? Tem o recorte sublimado lá no nosso site também. Então é isso aí, gente. Muito obrigado a todos que estiveram aí. Espero que vocês tenham gostado. E para quem quiser adquirir, vai lá no site e olhe todos os modelinhos. Não deixe, gente, seus pedidos de volta às aulas para a última hora, que volta às aulas já tá aí. Apesar de ser final de dezembro, as aulas começam aí entre o final de janeiro e começo de fevereiro. Certo, gente? Muito obrigado e até a próxima aula, que é amanhã, que é a nossa quarta aula da nossa maratona. Certo? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!